Quem some e quem aparece. Vejam só, antes nós tínhamos uma oposição no município de Panelas que simplesmente não dava as caras fora de campanhas eleitorais. Nós tínhamos políticos de carreira, políticos que não tinham uma carreira tão estabelecida assim na política, mas que de fato não apareciam durante os 3 anos aí de não governo deles, né? Não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem de quem eu estou falando. O que é que acontece? O debate público social está acontecendo todo santo dia. A sociedade civil organizada, e a desorganizada também, ela precisa de vozes que se levantem em prol de direitos que são garantidos e que se fale também acerca de perdas de direito, de direito como um todo. Então, o que acontece? Essas discussões elas estão acontecendo o tempo inteiro. E essas pessoas estão fora dessas discussões porque elas não querem se envolver em política fora de campanhas eleitorais. Essas pessoas elas estão fora do debate político da nossa cidade. E o fato delas estarem fora do debate político da nossa cidade faz com que nós entendamos que elas não estão contribuindo para a democracia de Panelas, ou seja, que elas não têm interesse no debate. Porque até as vozes que discordam, elas são importantes, nem que seja para a gente fazer uma síntese do que acontece dentro da nossa cidade. Então, quando essas pessoas se furtam do debate, ainda que não sejam pessoas eleitas, elas deixam de contribuir para a evolução daquela sociedade. Eu vou aqui citar alguns exemplos. Quando nós falamos de precatório, hoje não se fala mais, mas a discussão nos ajudou a construir uma linha de raciocínio e de luta por direitos que ficou marcado para o mal e para o bem dentro da história do nosso município. Quando nós colocamos, por exemplo, a situação dos 14% dos aposentados, que ainda está se discutindo, me parece que já teve uma sentença, e eu vou até dar uma olhada depois, nós também percebemos que isso tudo nos ajudou a fomentar essa discussão, e o fomento dessa discussão nos ajudou a construir o inconsciente coletivo, ou o consciente coletivo da cidade, o que nos leva a pensar a política de Panelas de uma forma com um nível mais alto, de uma forma mais aprofundada. E aí o que é que acontece? Quem some e quem aparece? As eleições para deputado estão chegando, já chegaram na verdade, começaram, e novos nomes que estavam fora de todo tipo de debate da cidade começam a aparecer. E aí a minha pergunta é, você vai levar a sério esse tipo de coisa? Você vai levar a sério? Você vai acompanhar as pessoas que poderiam estar dentro do debate no município de Panelas colaborando para a democracia, como eu disse, para a construção dessa síntese que nós estamos fazendo? Porque até quando um vereador que rouba lona vai lá falar bobagem lá na Câmara, ele, de certa forma, contribui com as bobagens que está falando. E outros que trazem um argumento mais aprofundado, uns que trazem um posicionamento mais pessoal, um que traz um conhecimento mais científico, mais legal, outro que traz um conhecimento mais do ponto de vista do senso comum. De toda forma, esses pontos discordantes eles ajudam a gente a construir, não é? Mas o silêncio nunca. Temos aí alguns nomes que simplesmente desapareceram ao longo desse já 1 ano e 8 meses do debate político panelense, e agora aparece dizendo que tem uma boa opção para você votar para deputado, para você votar para... E veja, dizendo isso, eu estou até falando a favor daqueles que eu discordo hoje, dos que estão na situação, mas que estão participando do debate, como eu disse, para o mal ou para o bem. Preste atenção nesses, que esses são aqueles que estão com fome do poder, com vontade de voltar ou de se estabelecer no poder, mas que de fato não querem contribuir com nenhuma força, seja para discordar, seja para se posicionar, seja para respeitar, para desrespeitar, para contribuir com alguma coisa. Esses não estão de fato interessados nisso. Estão de fato interessados em outra coisa que não nos interessa como sociedade. Então nós temos que pensar sempre nisso, beleza? Então é justamente isso que eu quero dizer, com os que somem e os que aparecem. Prestem atenção quando eles somem
e prestem atenção quando eles aparecem. E aí você vai decidir se leva essa turma a sério ou se você não leva essa turma a sério.